Você já se perguntou como é o processo criativo para escrever uma redação do Enem? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo que estava passando na minha cabeça no dia do Enem quando eu fiz minha redação. Bora! Salve, salve pessoal, João Vitor falando aqui. E hoje eu queria ler com vocês a minha redação que eu fiz no Enem, tirei nota 960, discutindo ao longo da leitura quais eram as minhas ideias, o que eu estava tentando apresentar ali para o corretor para tentar tirar a nota máxima e tentar dar alguma dica para vocês também do que vocês podem aplicar no seu texto para melhorar a sua nota, assim como eu apliquei no meu. Bom, eu queria pedir desculpa que não tá tendo muito vídeo esse mês, porque como eu disse no último que eu fiz, eu consegui entrar na faculdade e eu entrei depois que as aulas já tinham começado, aí eu tava tentando botar os conteúdos em dia e agora finalmente eu tô podendo fazer vídeo de novo. Então eu vou pedir um favor pra vocês, que é vocês compartilharem esse vídeo com algum amigo, porque durante esse tempo que eu fiquei parado, o canal perdeu um pouco de alcance, porque o YouTube não tava divulgando muitos vídeos, porque eu tava parado, sem postar, e eu quero voltar agora muito forte. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo na terça, na quinta já vai ter outro vídeo, e na semana que vem já tem outro vídeo também, porque todos já estão gravados e só esperando para ser postados. Então tá vendo muito conteúdo no canal. Compartilha com um amigo também para ele conhecer o meu conteúdo que eu faço para tentar ajudar vocês o máximo possível. Bom, sem mais enrolação, bora lá para a leitura da minha redação com vocês. Bom, eu vou botar na tela por parágrafo para vocês irem acompanhando comigo à medida que eu vou lendo. E eu peço perdão pela letra que não está muito bonita, mas é porque eu tentei, principalmente pro final, que eu tava vendo que provavelmente não ia caber meu texto, eu tentei encurtar ela o máximo possível para caber, porque até é muito difícil você tirar uma nota muito boa se você não escrever muito, né? Você tem que ser perfeito nas suas palavras e na argumentação, para com pouco espaço você já conseguir convencer o corretor. Então, geralmente, as redações nota 1000, nota 960, 80, tem uma letra muito pequena, porque o aluno ele quer escrever muito para mostrar para o corretor que ele tem muito conteúdo e informação, mas lembrando, sempre informações pertinentes também, porque não adianta nada a gente ficar enchendo um monte de linguiça no texto. E para deixar claro, eu sempre dividia meus parágrafos em 3. Isso eu ainda vou abordar bem melhor num vídeo futuro que virá, mas bem em breve, sobre o meu modelo e o meu método para tirar uma boa nota na redação. É sério, com esse método vocês conseguem garantir uma nota 900 mais, vocês não pedem por esperar esse vídeo. Eu não vou explicar esse método todo enquanto eu tô lendo a redação aqui com vocês, mas fiquem no vídeo que eu tenho umas dicas insanas para passar, principalmente na conclusão, com um método para você tirar sempre 200 na competência 5. Então vamos lá, vamos começar pela introdução. E lembrando que o meu parágrafo está dividido em 3 partes, né? Então eu vou parando para comentar com vocês o que eu estou escrevendo ali no texto. No período colonial brasileiro, é relatado em documentos portugueses que índios subitamente perdiam o vigor para trabalhar e morriam sem motivo aparente. Após pesquisas recentes e nova análise desses relatos, foi possível identificar sinais claros de que os indígenas estavam com depressão, devido à imposição cultural e exploração do seu trabalho, feita pelo povo lusitano. Então vamos lá, como eu disse, meus parágrafos sempre eram divididos em 3. A primeira parte da minha introdução era a contextualização de um tema. Então, ou eu fazia enumeração, ou eu fazia mundo real versus mundo ideal, que tudo isso eu posso fazer vídeos ainda para vocês mostrando como que faz, mas 90% das vezes eu decidia pela contextualização histórica. Como eu sempre gostei muito de humanas, eu sempre escolhi algum tema da história para relacionar com o tema da redação. Que no caso todo mundo sabe, mas é bom falar que a do Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, observando aqui a contextualização do tema na minha introdução, vocês podem perceber que eu peguei a ideia de que eu já vi em algumas questões, em algum lugar, que os portugueses percebiam que os índios do nada ficavam tristes, não conseguiam mais trabalhar e eles não sabiam o motivo disso. E depois de pesquisas feitas recentemente, descobriram que existiam sinais de depressão que os índios estavam sofrendo, né, pela imposição cultural que o povo português veio fazer neles. Então eu peguei um fato histórico e consegui relacionar com o tema, porque não só a depressão, mas ela é uma delas, é uma doença mental que está em vigor na sociedade brasileira. Então vamos lá, vamos continuar. De forma análoga, atualmente, embora a medicina e a psicologia tenham avançado na identificação desse tipo de transtorno, ainda há uma negligência generalizada em relação às doenças mentais na sociedade brasileira, visto que permanecem fortemente estigmatizadas. Então tá, a segunda parte da minha introdução, eu sempre apresentava a minha tese e eu tinha que deixar de algum jeito bem claro a relação entre a contextualização que eu fiz, nesse caso o momento histórico, e o problema que a gente está vivendo no Brasil atualmente, que nesse caso foi as doenças mentais
ainda estarem estigmatizadas. Então vocês podem ver que eu não deixei de fora o estigma das doenças, e isso me garante os pontos da competência 2, porque eu não tangenciei o tema falando só das doenças, e sim falei que elas ainda são estigmatizadas. E a minha tese, que é o que eu vou desenvolver no texto, é que elas são estigmatizadas porque ainda há uma negligência generalizada por parte de toda a sociedade brasileira em relação a essas doenças mentais. Terminando a introdução, sob esse aspecto, convém analisarmos as principais causas, consequências e possível medida relacionada a esse entrave social. Bom, essa última frase é a do projeto de texto. Você dá um spoiler do que você vai apresentar nos parágrafos posteriores para o corretor. Essa frase era uma frase pronta que eu sempre usava em 95% das minhas redações, que eu apenas gravei e ela servia para tudo, para qualquer tema, e às vezes só precisava de dar uma pequena adaptadinha, e eu me acostumei a fazer muita redação de causa e consequência. Então eu apresentei aqui para o corretor nesse projeto de texto, nessa frase final da introdução, que vai ter causas e consequências no meu texto, do porquê que elas ainda são estigmatizadas e qual a consequência disso. Então já é óbvio que no primeiro parágrafo o corretor deve esperar as causas e no segundo as consequências dessa estigmatização. Indo agora para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, vamos lá. Diante de tal cenário, é possível destacar a falta de conhecimento dos brasileiros a respeito desses transtornos como um dos mais relevantes motivadores dessa problemática. Então vamos lá, a primeira parte do meu desenvolvimento é sempre a retomada do projeto de texto. No caso, a gente vai retomar aquele spoiler que a gente deu no final da introdução, e essa primeira frase vai ser um spoiler do que vai ter nesse parágrafo de desenvolvimento. Então, vamos lembrar que o corretor estava esperando causas nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, o que eu falei que eu vou apresentar para ele? Que a falta de conhecimento dos brasileiros a respeito desses transtornos é um dos maiores motivadores para essa problemática. Problemática, no caso, seria uma palavra, para não repetir e perder ponto na competência 4, desse problema, de como eu botei na introdução desse entrave social. Então, eu já mostrei para ele, confirmei que eu realmente vou falar das causas, e a causa que eu vou falar é a falta de conhecimento dos brasileiros em relação a essas doenças. Continuando. Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim, quando um grupo social entra em um consenso e decide não falar sobre algum assunto, é muito provável que esse tópico se torne um problema nas futuras gerações, pois elas não crescem com informações suficientes sobre o fato. Então, na segunda parte dos meus desenvolvimentos é onde eu encaixo o repertório sociocultural para a gente pontuar na competência 2. Aqui eu decidi usar Émile Durkheim, mas ouça atentamente. Eu não sei se ele falou exatamente isso que eu coloquei. E eu não estou falando isso como uma recomendação, que é para vocês botarem coisas que vocês não têm certeza que tal autor falou. Na verdade, eu acho que isso é bem mais difícil do que você gravar várias frases de autores já prontas para encaixar meio que em qualquer tema da redação. Porque para fazer esse tipo de coisa, você tem que estar muito seguro do seu repertório e do seu conhecimento adquirido ao longo do ano de estudos. Eu consegui fazer isso porque, por mais que eu não tenha certeza que Durkheim falou exatamente essas palavras, eu entendo da teoria dele e sei que isso encaixa na teoria. Então o que eu fiz foi pegar exatamente o tema do Enem e a minha ideia e adaptar para os ideais dele e os princípios que eles seguiam em suas teorias. Então, se você quiser inventar coisas, vamos dizer assim, você pode até fazer. Mas no caso, o que eu fiz aqui era que provavelmente em um texto sobre sociologia, eu não tiraria nota máxima por isso aqui. Mas em um texto em que o corretor seria um professor de língua portuguesa, eu tinha certeza que, encaixando a teoria de Durkheim, desse autor, na minha tese e na ideia de que eu queria para o meu texto, para esse tema do Enem, eu tinha certeza que eu ia pontuar com esse tipo de repertório. Então eu não recomendo ninguém fazer isso, mas se você estiver seguro do seu conhecimento adquirido, pode ser uma alternativa você adaptar para as coisas que você sabe que pode encaixar, mas que você não tem certeza que aquele autor falou exatamente aquilo. Bom, o que eu quis dizer aqui, resumidamente, é que todo mundo é humano. Que às vezes a gente vê aquelas redações nota 1000, todas perfeitas, e a gente não sabe às vezes como foi o processo de criação delas. Porque é isso, às vezes a gente acha que não vai conseguir fazer uma redação igual aquelas. Eu também no começo do ano pensava que não ia conseguir fazer um texto tão bom igual aqueles que eu lia. Mas é assim, todo mundo é humano, e às vezes aquela redação perfeita que você está lendo, no dia da prova do Enem, aquela pessoa que produziu aquela redação também ficou com dúvidas se o que ele estava escrevendo estava bom e se ele tinha capacidade também de tirar essa super nota. Mas vamos lá, voltar para o vídeo. Então o que eu fiz aqui com o repertório foi comprovar a minha ideia, que a falta de conhecimento é gerada porque as gerações anteriores não falaram sobre esse assunto, não discutiram esse tema. Então por isso que as atuais gerações não possuem tanto conhecimento a respeito dessas doenças e elas acabam sendo negligenciadas e até estigmatizadas. Terminando o primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente tem a conclusão do desenvolvimento. Então vamos lá. Nesse sentido, é alarmante que não tenhamos uma ampla discussão em pleno século XXI sobre as doenças mentais no Brasil,
uma vez que a sociedade, em geral, nunca encarou adequadamente esse problema e alguns indivíduos tratam sérios distúrbios como se fossem piadas. Sob esse viés, infelizmente, quem é mais afetado por essa grave situação são os possuintes de tais transtornos, que poderiam ser mais respeitados caso houvesse um debate maior sobre esse empecilho social. Bom, na última parte dos parágrafos de desenvolvimento, o que eu fazia era dar a marca de autoria, mostrar para o corretor a minha opinião no texto. Palavras como alarmante, infelizmente, que eu posso abordar no futuro vídeo, dão essa marca de autoria e fazem a gente pontuar na competência 3. Mas resumindo, o que eu faço nessa última parte do desenvolvimento é relacionar criticamente a minha ideia com o repertório que eu coloquei. Então eu disse que é alarmante que a gente não tenha uma discussão sobre essas doenças mentais em pleno século XXI, porque aí, justamente não tendo essas discussões, o conhecimento sobre esses transtornos não é divulgado. E aí alguns indivíduos podem até tratar essas doenças como piadas, e que quem são os mais afetados são os possuintes dessas doenças, porque poderiam ser beneficiados e mais respeitados caso houvesse esse debate, sobre essas doenças mentais. Passando para o segundo parágrafo do desenvolvimento, vamos lá. Outrossim, é importante evidenciar o crescimento de certas doenças no Brasil como um dos principais efeitos desse triste fenômeno em nossa sociedade. Então, para quem vê que só a nota que eu tirei em 960, parece que a redação foi super planejada e bem. Só que, na verdade, no dia, aqui eu já estava ficando meio desesperado e sem ideias. A minha tese era que as doenças eram estigmatizadas porque havia uma certa negligência delas. Então, eu apresentei como causa que essas doenças não tinham um debate desenvolvido sobre elas em nossa sociedade e, como consequência, que elas estavam aumentando. Não era isso que eu queria bem para o meu texto, mas a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar ali na hora e vocês vão ver o que eu fiz, porque eu não queria simplesmente que a consequência fosse uma das doenças está aumentando na sociedade brasileira. Isso é meio óbvio, até porque se virou o tema da redação do Enem é um problema em alta na nossa realidade atual. Mas você não pode também tentar ser super criativo, que criatividade não dá nota. Você tem que ser efetivo e atender às competências, que é o que o Enem pede. Então vamos lá, vamos continuar o segundo parágrafo. De acordo com dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% dos brasileiros sofrem com depressão. Então vamos lá. Eu disse na minha retomada do projeto de texto, que foi a primeira parte do desenvolvimento 2, que a consequência era o aumento de uma das doenças. E aí, na minha segunda parte do desenvolvimento, eu falei que, de acordo com a OMS, esse foi o meu repertório, a depressão afetava cerca de 5% dos brasileiros. Vamos lá, então, elucidar vocês sobre o que estava passando na minha cabeça nessa hora. Eu não tinha muito repertório sobre esse tipo de tema, de saúde e de doenças mentais. Então eu tive que ir para uma consequência genérica, que é aumento de uma das doenças no nosso país. E o repertório eu usei, se alguém percebeu, de algum dos textos motivadores. Se você percebeu como eu fiz isso, já comenta aqui, mas eu vou explicar agora. Nessa imagem aí, que vocês podem ver agora na tela, que é o terceiro texto motivador, estava sendo ilustrado que mais de 11,5 milhões de brasileiros sofriam com depressão. Eu fiz uma conta básica, se a gente botar que a população do Brasil está em 200 milhões, 10 milhões seriam 5%. Então, eu botei cerca de 5% dos brasileiros estão sofrendo de depressão e esse número está aumentando. Não é mágico, não é maravilhoso, não é uma super frase de um filósofo que eu decorei para usar. Foi o que eu tinha na hora e eu decidi usar, mas foi efetivo. Vocês podem ver que a minha terceira parte desse segundo parágrafo de desenvolvimento, ela tá bem maior do que a do primeiro, porque a do primeiro eu tinha conteúdo para elaborar um repertório sociocultural. Nessa, meu repertório foi muito seco que eu peguei dos textos motivadores. Então, já sabendo disso, o que eu decidi foi, já que eu camuflei esse dado do texto motivador como repertório no meu texto, eu vou desenvolver esse parágrafo e alongar ele, botando muita coisa na crítica, que é a terceira parte do meu desenvolvimento, que é onde você mostra sua marca de autoria também, a sua opinião para o corretor. Então vamos lá terminar esse parágrafo. Diante dessa perspectiva, é lamentável que em um país signatário dos direitos humanos, que prevê dignidade à vida de todos os indivíduos, tenha um número tão expressivo desse distúrbio que afeta muito negativamente o psicológico dos seus cidadãos. Logo, é mister que o Estado tome providências para amenizar esse quadro, pois atualmente o brasileiro vê transtornos do âmbito mental de forma preconceituosa e não como uma enfermidade, assim como qualquer outra que pode ser tratada com acompanhamento especializado. Então vamos lá. Primeiramente, aquela frase ali sobre os direitos humanos foi mais para dar um conteúdo a mais de repertório, para mostrar para o corredor que eu sabia mais, porque eu achei que meu repertório estava seco, então eu vou jogar Brasil é um país signatário dos direitos humanos. E essa coisa que está acontecendo não vai muito de encontro a isso, porque, como eu disse, prevê dignidade a todos os direitos humanos e quem está vivendo com depressão, às vezes muito profunda, não tem uma vida digna. Então vocês podem reparar que normalmente meu parágrafo iria até os cidadãos, até aquele ponto ali, porque é inaceitável que um país signatário,
tenha tantos indivíduos assim com depressão. Mas se fosse só isso, meu parágrafo de desenvolvimento ia ficar com menos linha que introdução. E lógico que estava faltando alguma coisa. Então, como eu disse, eu desenvolvi mais essa parte crítica para mostrar até mais marcas de autoria no texto e já ir me preparando e preparando o corretor para a conclusão. Olha só. Eu disse que logo é mister que o Estado tome providências. Mister seria é necessário. O logo já é um conectivo que dá uma ideia de conclusão. Eu não estou indo para o parágrafo de conclusão ainda, mas já estou finalizando o meu texto se encaminhando para lá. Então eu estou falando que, então, é necessário que o Estado tome providências. As providências que o Estado vão tomar vão estar lá na minha conclusão. Então eu já estou preparando o corretor para essa parte, meio que enchendo linguiça ali, porque o meu terceiro parágrafo do desenvolvimento 2 ia ficar muito curto se não fosse assim. Então falei que o Estado tinha que tomar providências para esse quadro ser amenizado e o brasileiro não ver mais de forma preconceituosa essa doença. Então vamos para a conclusão agora, também dividida em 3 partes, e vamos lá. Desse modo, a fim de solucionar esse impasse, é necessária a mobilização de certos agentes empenhados em mitigar o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A minha primeira parte da conclusão sempre era essa mesma frase pronta, assim como a minha última parte da introdução. Eu decorei essa frase e só mudava ali o nome de acordo com o tema, e eu gostava muito de fazer assim para já não sair colocando a proposta, por exemplo, portanto, vírgula, e já falando cabe ao governo, alguma coisa assim. Não, eu gostava de preparar o corretor para depois vir a minha proposta realmente. Então vamos lá para ler. Cabe ao governo federal, portanto, em parceria com a mídia, fomentar o debate sobre determinados transtornos psicológicos, por intermédio da promoção de uma campanha publicitária específica que deve ser veiculada nos principais meios de comunicação, como rádio, televisão e internet. Então aqui na segunda parte do meu parágrafo de conclusão, eu coloco a minha proposta, que para a gente atingir os 200 pontos da competência 5, precisa de ter 5 itens. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, a finalidade dessa ação, qual é o resultado que você espera obter e o detalhamento de algum desses 4 itens. É muito importante para facilitar a sua vida e a do corretor que você bote palavras que indicam cada um dos seus itens da sua proposta. Vamos lá acompanhar comigo. Cabe ao governo federal, portanto, em parceria com a mídia. Pronto, aqui não precisa de nada, a gente já sabe que o agente vai ser o governo federal em parceria com a mídia. Esse em parceria com a mídia não conta como detalhamento para o agente, então se eu colocasse só isso, não ia ganhar os 40 pontos do detalhamento. Vamos lá, vamos continuar. Fomentar o debate sobre determinados transtornos psicológicos. Então isso é o quê? Isso é ação. Cabe a tal agente fazer tal coisa. No caso, fomentar o debate sobre determinados transtornos psicológicos. É isso que é minha ação e meu agente. Eu já tenho 80 pontos na competência 5. Continuando aqui, por intermédio da promoção de uma campanha publicitária específica que deve ser vinculada nos principais meios de comunicação, como rádio, televisão e internet. O item que a gente deve responder de como essa ação deve ser feita pelo nosso agente, também pode ser chamado de meio modo, eu indiquei aqui, gritei para o corretor que eu ia jogar o meu meio modo no texto agora com essa palavra, por intermédio. Você também pode colocar por meio de, mas isso serve para indicar para o corretor, a partir de aqui você está colocando o meu meio modo, o como esse agente vai fazer essa ação que eu estou propondo. Agora vem meu detalhamento. Eu não sei se eu decidi detalhar o meio modo ou a ação, mas vocês podem até tirar suas conclusões. Mas o que é importante é que eu detalhei a proposta em si. Então, que é o corretor ter entendido que eu tenha detalhado o meio modo ou a ação, eu pontuei no detalhamento. Vamos conferir. Essa propaganda deverá conter informações que democratizarão o conhecimento desses distúrbios, sobre como identificá-los e instrução para os cidadãos procurarem ajuda médica capacitada caso necessitem. Então aqui foi o meu detalhamento, e aqui eu não botei nenhum indicador que eu ia botar o detalhamento, porque eu achava que estava faltando um ponto, senão o período ia ficar muito grande no meu parágrafo. Mas geralmente esse indicador do detalhamento é o com. Você poderia botar ali, com informações que democratizarão o conhecimento desses distúrbios. Seria a propaganda com isso. Então esse seria o detalhamento. E agora é a finalidade. Até agora eu estou com 160 pontos e o último item que falta é a finalidade da minha ação. Então, na última linha da redação, toda apertada da letra, eu escrevi: espera-se com isso que o preconceito dessas doenças chegue ao fim pelo debate, o que, segundo Durkheim, evitará futuros problemas. Então, o indicador aqui, que eu era gravado, e sempre começava com ele, eu dava um ponto e escrevia espera-se, vírgula, com isso, vírgula. E aí eu escrevia a finalidade, que é o que você espera com uma determinada ação que eu propus na conclusão. É importante que vocês reparem que a conclusão é muito engessada,
lá pro meio do ano, assim, agora, quando a gente tá, é recomendável que vocês até tenham o seu modelo de conclusão. Toda vez que forem fazer redações, já escrevam com ele, porque é quase como uma receita de bolo mesmo. Porque se você sempre colocar no seu parágrafo final esses 5 itens, você sempre vai pontuar 200 nele. E aqui, todo espremidinho, que eu fiquei com medo que não ia caber, tem uma menção a um repertório lá do segundo parágrafo, o que, segundo Durkheim, evitará futuros problemas. O que? A gente debater essas doenças e o preconceito chegar ao fim, porque elas não vão ser mais negligenciadas nem estigmatizadas a partir do momento que abre um debate na sociedade sobre esse assunto. Então, o que eu fiz aqui é muito recomendado, que é o famoso texto-circuito, que é quando você, lá na conclusão, lá no finalzinho, para deixar a última impressão do seu corretor de quando ele for dar a sua nota, você falar de uma coisa que você citou lá atrás. E isso vai deixar na cabeça dele que seu texto é um circuito mesmo. Ele tem planejamento, porque de uma coisa que foi citada lá atrás, você está mencionando ela agora. Então deixa uma impressão final maravilhosa no seu corretor, e é uma daquelas coisas que não é que estão na competência e são obrigatórias, mas são a diferença entre os alunos 880, 900, para os que vão tirar 980, 1000, né? Agora eu quero que vocês tentem adivinhar nos comentários qual foi a competência que eu perdi ponto e não tirei 1000 por causa dela. Como eu disse, minha nota foi 960, então em alguma competência eu perdi ponto e não foi a 5, né? Porque eu falei pra vocês que eu tirei 200 nela. Já foi nos comentários e tentou adivinhar qual é que eu perdi? Então, aonde me tiraram ponto foi na competência 1. Eu juro que não sei muito bem onde eu errei. Se tem algum professor vendo esse vídeo, por favor, me ajude aí nos comentários para mostrar onde eu errei alguma vírgula, às vezes, algum erro de concordância ou de regência. Ou talvez por causa da minha letra, que já não é bonita, e eu tentei apertar, ela ficou pequena. Alguma palavra o corretor pode ter entendido errado. Porque ainda antes de sair a nota e quando só tinha meu rascunho, eu achava que eu ia tirar 960 mesmo, mas ia perder ponto ou na competência 3 ou na 4. Por algumas repetições de palavras ou por talvez ter tangenciado o tema. Mas depois que eu analisei friamente, eu vi que não, eu não tangenciei o tema, fiz certinho de acordo com o que o INEP estava querendo. E os corretores me tiraram ponto na C1, né? Infelizmente. Mas por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu aqui lendo e analisando a minha redação com vocês. Eu não queria só ler meu texto e sem comentar nada, porque aí era só eu deixar uma imagem na tela, e aí vocês liam por vocês mesmos. Ou não, né? Porque preciso de uma ajuda para ler uma letra dessa. Mas eu queria levar vocês junto do meu raciocínio que eu estava tendo no dia, de como eu cheguei nas ideias que eu botei no papel ali, para poder tirar essa nota 960, que teve grande contribuição na minha aprovação em medicina. Eu tenho muito orgulho dessa nota, porque como eu disse até no meu último vídeo, foram toda semana fazendo o texto, e às vezes dá uma preguiça de fazer. Às vezes não, toda vez. Mas eu sabia que era necessário e, poxa, o melhor é que realmente no final deu resultado. Então, pô, se você tá até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixa um like aí embaixo para ver se o YouTube divulga mais esse vídeo e mostrar que você gostou desse tipo de conteúdo. Eu acho que de todas as áreas a que eu mais posso ajudar vocês é a redação e eu queria trazer um gostinho disso nesse vídeo. Eu não sei com quantos minutos isso aqui já tá bem maior do que eu esperava. Na gravação bruta tá dando quase 1 hora, mas depois editado não sei quanto tá agora. Mas é isso, eu espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já achava que era uma ideia boa, só que no processo de fazer ele agora eu tô percebendo que ele ficou muito bom realmente. Porque eu consegui me mostrar melhor ainda do que eu imaginava tudo que estava passando na minha cabeça enquanto eu estava escrevendo o texto. Em breve sai o vídeo com o meu método para você garantir no mínimo 900 no Enem. E lá eu vou explicar o porquê que você garante 900, é uma garantia. Mas esse vídeo vai dar muito trabalho, porque eu tenho que lembrar todos os meus macetes e todos os mínimos detalhes para eu não deixar passar nada e compartilhar tudo com vocês, né? Mas tem mais de 6 meses que eu não faço uma redação, então pode ser que o roteiro desse vídeo demore muito para ficar perfeito do jeito que eu quero. Mas é isso, inscreva-se no canal se você gostou do conteúdo, porque vai vir mais parecidos como esse em breve. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!